Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia, e principalmente falando das 3 verdades, do livro de Salmos, E hoje a gente estamos no Salmos versículo 6, E vamos falar dessas 3 verdades. A primeira verdade, no livro de Salmos 6, Salmos de Davi, que podemos ser sinceros com Deus em nossos momentos de dor. Olha o que diz no versículo 2 no livro de Salmos que o rei Davi escreveu: Tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto fraco. Olha, o tanto que o rei Davi, ele se sentia fraco diante das circunstâncias, diante das dores, diante das aflições. Ele sentia como não tivesse forças do seu sofrimento. E no Salmo 6, ele quer nos ensinar que diante de Deus, permitimos, a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir o nosso psíquico, o nosso pensamento, falando com Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, E Deus nos dá isso, se a gente sendo sincero, falando com Ele, E que Ele sim, Ele é fiel e justo, e Ele ouve sim as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas angústias. Ele escuta, e isso é extremamente verdade. Quando o Davi, o rei Davi, ele escreve no versículo 2: Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto fraco. Tantas das vezes que nós sentimos fracos, tanto nas lutas, tanto no trabalho, tanto na vida cotidiana, nas lutas do dia a dia. Assim, a gente se sentimos sim fraco devido às circunstâncias. Mas o Senhor Jesus, Ele dá o sustento, nos dá força, nos dá ânimo para vencer isso. A segunda verdade, que Deus ouve o clamor dos que o buscam. Isso está no versículo 9, que diz assim, o Salmo de Davi diz: O Senhor ouve a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Ou seja, tanto que o rei Davi ele tem essa certeza que o Senhor, ele falando com sinceridade, falando com tremor, com temor, que sim, vai escutar sim as suas orações. E com isso, gente, o rei Davi, ele, mesmo em meio à tristeza, em meios, às circunstâncias da vida, até mesmo às mortes dos nossos entes queridos, dos nossos colegas, dos nossos amigos, como o rei Davi, ele sentia, indo por cima e fala com Deus, com sinceridade, falando com a sua oração, falando com oração sincera, com trepidez, com amor e com compaixão. A terceira verdade, que a fé transforma o desespero em esperança. Olha o que está no versículo 8. Retira-vos de mim todos os que praticam a iniquidade. Ou seja, gente, o rei Davi está sendo sincero com o nosso Deus. E ele, com essa sinceridade de fé, e também com a fé e a esperança, com os seus inimigos, ele tem essa esperança que os seus inimigos ou se rendem aos pés do Senhor, ou o Senhor vai fazer algum mover, isso mediante a fé que o rei Davi tem com o nosso Deus. E com isso, com esses salmos de aflição que o rei Davi tinha, mas ele temia com confiança, ele temia, mas também ele confiava em Deus. E com isso nós colocamos, nos ensina hoje nesse item 3, que os nossos problemas nas mãos de Deus é uma esperança que substitui qualquer circunstância, qualquer ação, qualquer medo. E isso o Senhor Deus nos ensina isso, para nós sermos, termos essa fé e ter essa esperança que Deus sim, Ele vai fazer sim o mover dele, vai cuidar sim de nós e vai cuidar das circunstâncias das nossas vidas. E a mensagem final, que eu quero passar para vocês, que o Salmo 6 nos ensina que não precisamos enfrentar as nossas dores sozinhos. Deus
concede nossas lágrimas. Deus conhece as nossas lágrimas, ouve as nossas orações e fortalece a nossa fé para seguir em frente. Apesar que as lágrimas podem durar uma noite, mas quem confia no Senhor encontra força, esperança para um novo amanhecer. Olha que mensagem final, né, bonita que o Senhor Jesus está passando através desse livro de Salmos. Pode sim, a gente pode passar assim por enfrentar as dores sozinhas, as enfermidades sozinhas, as circunstâncias sozinhos, cair lágrimas que só o Senhor Jesus conhece. E essas lágrimas podem durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã, através do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, que ele morreu ali naquela cruz ali, falou tetelestai, está tudo pago, está tudo consumado, para que nós tenhamos esse acesso ao Pai, né? Falando com ele e expondo essas 3 verdades do Salmo 6. Né? Crê nisso, que o Senhor Jesus, ele te ama, ele te quer bem, no nome poderoso, precioso, maravilhoso de Cristo Jesus.